A gente vai entrevistar agora, com muita satisfação, o deputado federal Kim Kataguiri, que está ao vivo conosco. Deputado, bom dia. Primeiramente, desculpa aqui o atraso. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela disponibilidade. Eu queria perguntar, já começando a entrevista, sobre o Mendonça, à frente da relatoria do caso Banco Master. O que você acha disso, deputado? Mais uma vez, obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Primeiro, falar do ponto positivo, né? O ponto positivo é que acho que é a primeira vez que eu vejo o Supremo, pelo menos fingindo que tem vergonha na cara, né? Porque antes era tudo descarado, né? Olha, sabemos que tem suspeita, sabemos que tem ministro envolvido, mas a gente vai deixar o mesmo ministro até o final e não interessa, né? Então, pelo menos o constrangimento do Toffoli estar tão diretamente envolvido fez com que houvesse pressão para que a Suprema Corte tirasse a relatoria dele, né? Acho que o ponto positivo é mostrar, olha, os ministros, né, são o constrangimento da opinião popular tem peso, né? Apesar de, e eu tenho dito isso há algum tempo, da pressão popular ser muito pequena frente ao tamanho do escândalo, né? Em qualquer país sério, qualquer país civilizado, né, o país estaria absolutamente parado, né, quanto os envolvidos no caso do Banco Master não fossem presos, né? Infelizmente, o Brasil está parado por outra razão, pelo carnaval, e não para trazer decência, né, para a nossa política e para a nossa justiça. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que, como se tratou de um acordão ali entre todos os ministros do Supremo, e há ministros do Supremo envolvidos, a gente tem notícia de dois, pelo menos, né, do Toffoli e do caso do Alexandre de Moraes com a sua mulher, mas eu não tenho dúvida de que isso pode chegar em outros ministros. Isso deixa a gente cético sobre mudança nos rumos da investigação. A Polícia Federal claramente sabe que o Supremo não quer julgar, o Supremo não quer prender, que a Procuradoria-Geral da República não quer denunciar. Então ela está vazando elementos da operação, né, como o próprio caso do resort do Toffoli, contando com a pressão popular por fazer a mesma coisa da época da Lava Jato. Na época da Lava Jato também, o Supremo não queria julgar ninguém, PGR não queria denunciar ninguém, foi por pressão popular que eles se viram pressionados, né, manifestações gigantescas na Praça dos Três Poderes, na Avenida Paulista, em todo o Brasil, que eles se viram obrigados, mesmo o Congresso Nacional se viu obrigado a agir ali à época do impeachment, quando ninguém queria mover uma palha. Então, não vai ter mudança de rumos, não vai ter mudança na investigação, se não tiver grande pressão popular, e infelizmente eu não estou vendo isso acontecer por enquanto. E essa manifestação que eu acabei de comentar, essa última também, essa caminhada, essas manifestações aí encabeçadas pelo deputado Nicolas Ferreira, eu comentei há pouco, eu acho muito genérica essas pautas, a gente não tem especificamente uma agenda formada de reivindicação. O que você acha disso, deputado Kataguiri? Eu concordo com você, né? E lembro até que na época do impeachment, boa parte da imprensa tentava retratar, principalmente a primeira manifestação ali, dia 15 de março de 2015, como manifestações contra a corrupção, quando era manifestação pelo impeachment, não era genericamente contra a corrupção, mesmo porque a manifestação contra a corrupção é a mesma coisa que uma manifestação pela paz mundial, né? Quem que é a favor da corrupção? Nem o Renan Calheiros vai falar que ele é a favor da corrupção. Então, manifestação genérica não adianta de nada, né? A gente vê que tanto o Nicolas, né? O Nicolas, ele ainda disfarça bem melhor, né? Em pelo menos falar agora sobre Toffoli, né, durante todo esse período em que ele ficou calado, pelo menos ele começou a falar agora. Agora, quando a gente vai falar de Flávio Bolsonaro, quando a gente vai falar de Tarcísio de Freitas, é um silêncio assim sepulcral, né? E mesmo que o Nicolas fale do Toffoli e do Alexandre de Moraes, ele não fala do Zettel, ele não fala de doações milionárias para o Bolsonaro, ele não fala de doações bilionárias para o Tarcísio, ele não fala de Lagoinha. Então, se você não tem um compromisso, ele não fala de Ciro Nogueira, né, que é um dos principais aliados ali na chapa do Flávio Bolsonaro e é o melhor amigo político do Vorcaro. Então, se você não tem, claramente não existe uma verdadeira disposição de fazer com que todo mundo envolvido no caso seja preso, mesmo porque se todo mundo do caso for preso, bolsonaristas serão presos e isso não é do interesse do clã. Então, infelizmente, eu também vejo como uma convocação da boca para fora, vazia, inócua, da mesma maneira como ele fez uma caminhada que gerou grande mobilização em rede social para o público bolsonarista, e na prática aconteceu exatamente o que a gente disse que ia acontecer, nada. Ô deputado, o ministro da Cidadania, né? Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, ele foi o ministro que sucedeu o João Roma, que então saiu candidato pelo PL ao governo aqui do nosso estado. Esse mesmo ministro, Ronaldo Bento Vieira, é um dos diretores do Banco Voiter, o Banco Pleno, que é de propriedade do Augusto Lima e também está sendo investigado pela Polícia Federal. E lembrando que o Lima foi preso pela Polícia Federal na primeira fase da Operação do Master, a Compliance Zero.
O que você acha do silêncio de grande parte até da mídia, que ninguém fala isso, com exceção de nós aqui da Rádio Brado? Você acha que isso... O que você acha do silêncio? E a segunda pergunta, você acha que isso deve ser investigado? Porque você tem um sujeito que hoje dirige um banco sem nenhuma experiência no mercado financeiro, nunca esteve ligado a esse negócio e foi ministro da Cidadania. Tem outras denúncias também de alguns sites menores sobre o Credit Sexta no Ministério da Cidadania, nessa época da gestão Bolsonaro. Você acha que isso deveria ser investigado a fundo, deputado? Com certeza. Bom, houve uso, né, público ali do Credit Sexta em programas sociais à época do governo Bolsonaro. Ninguém está falando sobre isso, ninguém está falando na grande imprensa sobre Augusto Lima, sobre o negócio que houve à época de Jacques Wagner na Secretaria de Governo de Rui Costa. E a gente não pode se esquecer das 4 reuniões no Palácio do Planalto do Vorcaro, né, que uma só o Lula admite que foi com ele e outras 3 dizem que foi com o Marcola. Marcola, para quem não sabe, é um assessor do Lula, mas é um assessor que não trata de assuntos políticos. Ele é um cara que fala de agenda, né? O Lula vai ter tal coisa, tal horário. Ele exerce uma função meramente burocrática ali, né? Não existe reunião com Marcola, né, para falar sobre assuntos políticos. No Palácio do Planalto, você tem 3 possibilidades, né? O que tem dentro do Palácio? Tem a Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, tem o Lula, né, e tem o Rui Costa, tem a Casa Civil, né? Então, essas outras 3 reuniões não foram com Marcola. Ou foi com o Rui, que eu suspeito que ele tenha participado, se não de todas, da maioria dessas reuniões, ou com Lula, ou com Gleisi Hoffmann, né? Não existe outra possibilidade, não tem mais ninguém para eles falarem dentro do Palácio do Planalto, né? E essa, na minha avaliação, é o link, porque lá atrás, né, compram o que vem a se tornar o Credit Sexta por, salvo engano, 15 milhões de reais e convertem, né, isso numa participação do Banco Master de 20%, 30%, né? Transformam magicamente 15 milhões de reais em bilhões de reais. E depois, no que depois, curiosamente, se torna um negócio muito lucrativo de crédito consignado, primeiro com um decreto do Rui Costa lá atrás, que possibilitou, né, o sequestro da folha de pagamento de vários servidores com praticamente um monopólio, que depois foi dado ao Banco Master, como outros governos estaduais também que possuem esse decreto, e daí vários fundos de pensão também que têm investimentos, seja no Banco Master, seja em bancos envolvidos. Então, essa questão do Augusto Lima liga ministros, liga o governo Bolsonaro, da mesma maneira como liga o governo Lula, né? O Augusto Lima, ele é um nome que é a participação na sociedade do Banco Master, tanto de representantes do PT, do governo Lula, com a ciência do Lula, com a participação de Jacques Wagner, com a participação de Rui Costa, e também com a participação de, como você colocou, ex-ministros do governo Bolsonaro, e até onde eu tenho notícia, já antes, na gestão do próprio João Roma, você já tinha o uso do Credit Sexta para programas sociais do governo Bolsonaro. Esse é o principal elo político do Palácio do Planalto. E, mais uma vez, é mais um assunto, é mais um braço que ninguém fala sobre. Pouquíssimas pessoas falam sobre, inclusive eu até questiono a imprensa local. O ex-ministro deu entrevista para um radialista famosíssimo, todo mundo conhece, o Zé Eduardo, né? E eu não estou falando nenhuma mentira, todo mundo sabe que ele é alinhado ao governo, ao PT e tudo mais. João Roma deu entrevista lá e não foi perguntado, deputado, uma vírgula sobre o Banco Master. Não estou nem dizendo de especificar a relação dele com o Master, mas de comentar o caso do Banco Master como um todo, até para falar do Jacques Wagner, porque a oposição usa isso, é para falar do PT, tem que falar também, mas nem isso. Silêncio total. São 8h51, estamos ao vivo com o deputado federal Kim Kataguiri. Deputado, você trabalha para a sua reeleição pelo partido Missão. Vai ser difícil, vai ser fácil, vai repetir a mesma? Você está na 3ª legislatura, deputado? Na segunda. Segunda. Como é que você vê aí agora entrando no Missão, sendo candidato a deputado federal pelo novo partido? Eu ainda não defini, e eu tenho dito isso, que a gente vai definir se eu disputo a reeleição ou se eu disputo o governo do estado de São Paulo em junho desse ano, né, quando a gente vai ter todas as definições pré-convenção, mas eu estou bastante otimista com essa eleição para o partido Missão de maneira geral, né? Acho que o Renan vai ter um desempenho surpreendente, acho que a escolha do Flávio Bolsonaro no campo bolsonarista foi o pior possível para o campo bolsonarista e o melhor possível para o PT, né? O que vai levar também, e eu acho que esse é o nosso principal argumento na eleição,
Entregar a direita para o Flávio Bolsonaro é entregar a reeleição do Lula. A gente só tem alguma esperança de derrotar o Lula se no segundo turno o candidato da direita não for o Flávio Bolsonaro. Se for o Flávio Bolsonaro, esquece, ele vai ser moído, ele vai ser trucidado, né? Não tem ninguém que esteja mais interessado na candidatura do Flávio. E assim, isso eu convivo todos os dias com petistas, bolsonaristas do Centrão. E a esquerda comemora a candidatura do Flávio Bolsonaro e os bolsonaristas lamentam nos bastidores. É que ninguém tem coragem de falar, porque... Deputado, crítica... desculpa te interromper, eu falei há pouco, não sei se você ouviu, o Lula não diz nada sobre o Flávio. Impressionante. Claro. Ele vai deixar para dizer depois que não puder mais voltar atrás da candidatura, né? Depois que não der tempo de substituir o Flávio por ninguém. Porque se ele destruir o Flávio agora, vai ficar muito claro, né, que ele não tem a menor condição de disputar a eleição, né? Ele precisa deixar para depois. Então, nos bastidores, os próprios bolsonaristas falam, escolheram o pior, né? E os esquerdistas falam, não, isso é festa, né? Entregaram para a gente a reeleição. Então, isso está muito claro, né? Nem a esquerda fala isso publicamente, porque não interessa, só vai interessar depois que acontecerem as convenções, e os bolsonaristas nunca vão admitir o que eles admitem nos bastidores, porque, né, eles têm esse servilismo, né, ao Bolsonaro, que qualquer pequena crítica que eles fazem, eles já têm medo de serem cancelados dentro do bolsonarismo e darem espaço na fila para outro bolsonarista do seu estado ganhar a vaga de deputado federal. Então, esse cenário, na minha avaliação, está claro. O desempenho surpreendente do Renan vai ajudar a ter votos de legenda. Historicamente, né, quem tem candidato à presidência da República reverte parte dos votos do candidato a presidente para as chapas de deputado federal em 30%, 35%, o que só de voto de legenda acho que garante que a gente faça a bancada, sem contar os próprios votos dos nomes, né, que vão disputar as eleições pelo partido. Então eu pessoalmente estou bastante otimista, acho que a gente vai vir com bastante força, e o fato de ter chapas em todos os estados com voto de legenda vindo do presidente da República vai fortalecer bastante o partido. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns projetos seus, né, para você explicar para a nossa audiência aqui da Bahia, que acredito eu que infelizmente não conhece muito bem o seu trabalho. Eu vi que você apresentou para aumentar o teto do MEI para 150 mil, não é isso? E também vi que você apresentou para que suspender o auxílio reclusão de pessoas que são condenadas por tráfico ilícito de drogas. E, além disso, como eu tinha puxado aqui sobre essa questão dos ministros do STF, falei que a gente precisa de uma nova constituinte, e acredito que uma das principais pessoas do MBL que fala a respeito disso é o senhor, né? Vou chamar de senhor agora. Então, seria bom se você pudesse explicar um pouquinho. Perfeito. Bom, a questão do MEI é muito simples, né? Nunca houve correção sequer pela inflação, o que corroeu, né, e limitou muito a possibilidade de pessoas ingressarem no MEI, e também a possibilidade de, hoje, e muitos me pedem, né, programadores que também não se enquadram ali, independentemente do seu faturamento no MEI. A gente sabe que o MEI, na realidade, hoje, ele, em sua grande maioria, é uma substituição, né, da CLT. A CLT fracassou, né? Não está compatível com o mercado de trabalho, e isso faz com que a maior parte dos prestadores de serviços sejam contratados via PJ, até porque eles próprios querem pagar menos sobre a sua própria folha e por isso escolhem ser MEIs, né? Então é uma correção pela inflação, porque você teve uma corrosão do poder de compra e essa corrosão não foi correspondida ali pelo teto de faturamento do MEI. Outro ponto sobre auxílio reclusão, na realidade, assim, eu apresentei ainda na primeira legislatura o fim do auxílio reclusão, né? Mas, como a maior parte dos meus colegas são frouxos e não tem coragem de votar, né, um projeto que acaba com o auxílio reclusão, eu apresentei um modulado agora, né? Que são para casos específicos, que precisa de determinados requisitos, para ver se a gente consegue alguma chance de fazer esse projeto andar nesse ponto, principalmente em relação a tráfico de drogas, né? E sobre o Supremo, que é uma das questões mais importantes, né? Isso é uma coisa que eu defendo há muito tempo, que a gente tire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal não tenha poder de julgar casos concretos, que ele não seja instância recursal, que o Supremo julgue apenas leis, porque isso já restringiria, assim, 80% do poder de abuso do Supremo. Porque se ele não julga ninguém, ele já não tem poder de perseguir ninguém. Se ele é uma corte constitucional autônoma, ele vai cumprir o seu papel de proteger a Constituição, e aí a última instância, a gente pode, seja ter uma corte de cassação, como a gente tem na França, seja deixar para o próprio STJ. O fato é que a gente precisa ter essa separação, porque o Brasil é o único país, e isso dá muitos poderes para o Supremo, que concentra dois tipos de controle de constitucionalidade no Supremo. O Supremo pode
como, né, do direito anglo-saxão, como nos Estados Unidos, no common law, como também acontece no Japão, como também acontece na Inglaterra, pegar a partir de um caso concreto, né, ele julga uma lei, né? Então, um caso recente absurdo que tenho visto pouca repercussão, o Supremo está discutindo a descriminalização do porte de cocaína, né? Esse é um caso concreto, esse é um recurso da Defensoria em que o Supremo vai estabelecer que é inconstitucional você criminalizar porte de cocaína para uso pessoal, né? O que é uma decisão bizarra, né? Não tem nenhuma inconstitucionalidade em você criminalizar isso, pelo contrário. Você vai ver as discussões na Constituinte de 88, todo Constituinte, não existia nenhum que tivesse dito que estava colocando um texto na Constituição para permitir porte de droga. O contrário, todos, unanimemente, da esquerda à direita, defendiam que tivesse esse endurecimento, né? Então, eles podem, né, declarar uma lei inconstitucional ali e também com caso com efeito contra todos, erga omnes, né, ali o Poder Judiciário fica vinculado, toda a administração pública fica vinculada, obrigada a cumprir aquela decisão a partir de um caso concreto, que esse é o modelo, principalmente norte-americano, né? O outro modelo, que é o modelo do direito alemão, que é o controle por meio de uma provocação direta para o Supremo, né? Que é o que mais acontece, principalmente por parte do PSOL e da Rede, né? Eles perdem no Congresso Nacional, eles acionam diretamente o Supremo sem precisar de um caso concreto. O Supremo julga a lei em abstrato. Não existe nenhum outro país que o Supremo concentre os dois poderes de julgar a constitucionalidade, tanto com um caso concreto, tanto num caso abstrato. Então, quando eu falo de tirar o Supremo do Judiciário, alguns ministros podem me acusar de ser um golpista autoritário, né, que quer fechar o Supremo, mas eles teriam dificuldades de argumentar, porque esse é o modelo que funciona em praticamente toda a Europa, né, e eu não imagino que todos os países europeus sejam autoritários e que o Brasil seja uma democracia superior a todos os países da Europa. Então, essa é uma discussão que, com certeza, eu traria numa Assembleia Nacional Constituinte e que colocaria um freio em boa parte do poder de abuso que o Supremo tem hoje.